E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Fernando Brasileiro e este é o Aula de História do Web 3.0. Hoje vamos começar uma série, pessoal, falando da formação e transformação dos estados absolutistas na Europa. Vamos falar da França, Inglaterra, Espanha, Portugal. Que bom! Os vídeos vão ser divididos em partes, certo? Vamos falando pouquinho em pouquinho, para não ficar um vídeo longo, maçante, muito chato. Vamos pontuar agora a formação na França, as suas principais dinastias, personagens principais e a Guerra dos 100 Anos, certo? Não esqueça de deixar o likezinho no vídeo, muito importante, deem aquela força e bora pra vinheta. Bom, o antigo regime francês ele tem início, a França propriamente dita, em 1987, né? A partir da dinastia dos Capetingios, ou os Capetos, vamos dizer assim, começando por Hugo Capeto. A partir dali, lembrando, a Idade Média, ela, saindo do feudalismo, ela vai naquele monopólio da violência, certo? Um grande senhor feudal é financiado pelos todos os mercadores, os burgueses, que têm interesse que um grande tenha poder para ele regular geral. Então eles vão consumindo, vão absorvendo os demais senhores feudais até que tenhamos um grande. A dinastia dos Capetos foi a grande primeira da França. A partir daí temos o regime francês, né? A França como reino propriamente dito unido, certo? É claro. Seguindo ali nos Capetos, temos Filipe II. Dá uma olhadinha no mapa que eu botei para vocês, que a França, na verdade, existia a França Ocidental e a França Oriental. A Ocidental é o que a gente conhece pela França atualmente. A Oriental, a partir de separações e expansões futuras, se torna a nossa conhecida Alemanha atualmente. Dentro do governo do Filipe II, a gente tem que ter uma noção que a burguesia, ela tinha interesses em manter a monarquia. Por quê? Porque a partir dela eles conseguem fazer o negócio deles, conseguem se relacionar com outros e também eles fogem um pouco da pressão da Igreja Católica. Outra coisa interessante é que existe um monopólio do recolhimento de impostos, ou seja, toda a estrutura de Estado monárquico, né, vive à base de impostos, porque o rei não vai trabalhar. É verdade. Como se constitui um absolutismo divino, né, como a gente viu no vídeo anterior, a Igreja Católica dá o carimbaço. Então o que acontece? Ele vai viver às custas do povo trabalhador. Então existe a necessidade de recolher impostos, receber donativos e tudo mais, vai recolhendo tudo a seu favor. A princípio ele investe também no reino, né? Construção de estradas, segurança, aumentando o exército, enfim. Mas muito das pompas dele vão à custa do povo trabalhador. Já a partir de 1226 temos Luís IX, que vai até 1270. Ele instituiu a moeda nacional. Isso é importante por quê? Porque nós temos uma noção muito grande de Brasil hoje como um país que tem o real como moeda nacional. Ou seja, um país único, uma unificação, uma centralização de poder passa pela padronização monetária e do idioma, né, da linguagem. Então foi a partir de Luís IX que a gente tem uma padronização da moeda. Legal! Bem louco! E ele também aumentou os poderes dos tribunais do rei. O que isso quer dizer? Que não é mais eu que vou resolver as coisas do meu jeito, não é só o exército, não é só as violências, não. Vamos ter tribunais, vamos resolver as picuinhas, vamos dizer assim, vamos resolver os assuntos dentro de um trâmite, vamos padronizar certas sistemáticas para resolver alguns assuntos. Agora a gente chega na parte, pessoal, que os reis começam a ter nomes, características, adjetivos. Temos Filipe IV, o Belo, de 1285 a 1314. Reparem que os reis não duram muito, certo, pessoal? Ele obrigou o clero a pagar impostos. Isso geralmente é um tiro no pé, pessoal, porque um rei se baseia muito na relação dele com a burguesia e com o clero. Bom, se o clero, ele geralmente é muito mais forte que a burguesia, apesar dos burgueses lidarem com dinheiro, o clero lida com o imaginário popular, né? O clero lida com a fé das pessoas, leva multidões. Então, se opor um pouco ao clero, dá uns probleminhas. Também temos a convocação das Assembleias Gerais dos Estados Gerais em 1302. As Assembleias Gerais elas começam a ser mais consultivas, né, para consultar o povo para determinada coisa. Futuramente só, na época do regime francês, que elas vão ter algum peso mesmo para determinar certas ações. É mesmo? Aqui eu estou botando uma telinha para vocês terem mais ou menos uma noção da representatividade
dos estados gerais. O que isso quer dizer? O primeiro estado é composto do clero. O segundo estado ele é composto pela nobreza, que são os privilegiados. Já o terceiro estado ele é contemplado pelo resto toda da população, da burguesia, do povo, do cidadão, do agricultor. Só que assim, para vocês perceberem bem uma certa disparidade, cada estado, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, tem peso de um voto, sendo que o terceiro estado compõe 97% da população. Então acaba dificultando para o povo mesmo ter alguma voz ativa nas assembleias. Isso futuramente vai ser um dos grandes motivos da Revolução Francesa. Chegamos na parte, pessoal, da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, na verdade, não chegou a durar 100 anos, propriamente dito. Foi de 1337 a 1453, ou seja, passa um pouco, não, 120 anos. O que aconteceu? Filipe IV, o Belo, ele morreu sem deixar descendentes. Ou seja, alguém da família provavelmente ia ter que assumir a parada toda. Isso aí gerou um estresse internacional. Por quê? Eduardo III, rei da Inglaterra, era neto do Filipe IV, o Belo. Já Charles de Valois era sobrinho do Filipe IV, o Belo. Então, a partir disso, dessa disputa, começa a Guerra dos 100 Anos. Mas a Guerra dos 100 Anos tem uma característica muito importante, que é a evolução tecnológica em armamentos. A partir da Guerra dos 100 Anos, aquela ideia que você sente cavaleiros medievais com escudos, espadas, não sei o que, aquilo aí começa a perder um pouco seu sentido. A gente tem umas guerras com armamentos mais tecnológicos, temos uma evolução em estratégias de guerra e no plano político, como está na imagenzinha aqui do lado, a guerra consolidou a autoridade dos reis. Tipo, o rei determinou que vai ter guerra, o outro também, bom, se os caras estão mandando, o povo está obedecendo, bom, firmou aquele rei, aquele rei, aquele rei, aquele rei. Então a gente tem o sentimento do patriotismo, né, que hoje a gente quer, naquela época era o nacionalista, sentimento de pertencimento a uma nação. Claro, os poderosos sempre usam isso para fazer o povo se matar. Que merda, hein? A Guerra dos 100 Anos ela acontece de uma maneira bem equilibrada até 1429, com vitórias e derrotas de ambos os lados. Mas temos uma figura muito importante a partir de 1429, que é a Joana d'Arc, a partir do cerco de Orleans. Ela era tida, pessoal, como uma louca, uma virgem que ouvia vozes do além. Claro, no momento que ela foi presa, capturada, queimada, torturada, bom, ela virou um mártir na história francesa. Então a França admirou ela muito como uma heroína. Ela levou seus comandados a algumas vitórias, mas em 1430 acabou morrendo cruelmente na mão dos ingleses. Isso dá um gás para o exército francês continuar na luta em memória de Joana d'Arc. Bora! E para finalizar a guerra, bom, daí a França, literalmente, desculpe o termo, emputecido com o que aconteceu com Joana d'Arc, começa a enfrentar os ingleses com o maior poderio possível. Em 1449 temos a vitória na cidade de Rouen, temos em seguida a cidade de Bordeaux, em 1451, e Castillon, em 1453, que é tida como o confronto final, a vitória final, e encerrou o conflito. Temos a vitória da França, o pessoal se separa, a França fica com a França, e agora a gente vai ter uma noção de que o nacionalismo francês aflora. Isso é perigoso para a monarquia, porque futuramente o povo começa a ter sentimento de não, este país é meu. E a partir disso, pessoal, muito futuramente na história da França, temos a Revolução Francesa de impacto muito profundo na nossa sociedade até hoje. Certo, pessoal? Agora, nesse primeiro vídeo, tratamos da formação da França, sua dinastia, sua linhagem, né, dos reis, e também a Guerra dos 100 Anos, que determinou um choque com a Inglaterra, que era a grande potência da época, e a vitória francesa, mantendo o sentimento nacionalista, a França dos franceses, certo? Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço. Muito importante dar aquela força. Próximo vídeo sobre o absolutismo francês. Vamos ver a decadência, né? O que aconteceu nos estados nacionais, o Rei Sol, entre outras coisas. Quem puder deixar o likezinho, eu já agradeço. Já falei demais. Muito obrigado e até a próxima.